a partir do versículo 21. Juízes, capítulo 1, versículo 21. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias a um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Versículo 28. Versículo 29. Efraim não expulsou os cananeus. Versículo 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Versículo 31. Azer não expulsou os habitantes de Aco. Versículo 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. E versículo 35 e 36. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Senhor, nós te pedimos que mais uma vez, pela tua imensa graça, bondade, misericórdia, o Senhor nos assista, concedendo-nos o teu espírito de sabedoria e de revelação. O Senhor nos dê entendimento espiritual para compreendermos a tua palavra, não apenas com nossa mente, mas com todo o nosso ser. Queremos te pedir que o Senhor mesmo esteja arando os nossos corações nessa noite, para que ele seja uma boa terra, na qual a tua palavra semeada produza para a tua glória. Nós nos colocamos, Senhor, aos teus pés. Queremos te ver, queremos ser ministrados pelo Senhor, discernindo tua voz. Dá-nos um caminho de liberdade, de vida, através da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos extrair hoje alguns princípios dos capítulos 1º, 2º e 3º dos livros de Juízes. Na verdade, nós vamos deter mais nos 1º e 2º capítulos. Nós já fizemos, então, 2 reuniões a respeito desse assunto de batalha espiritual. E nós temos utilizado, então, o livro de Juízes, já que, no nosso entendimento, o livro de Juízes é o melhor livro de toda a Bíblia para falar sobre a questão de batalha espiritual. Talvez a nossa dificuldade assim, mais imediata com relação ao livro de Juízes seja porque a batalha espiritual está embutida em figuras. E nem sempre é muito fácil, muito tranquilo interpretar figuras na Bíblia. Nós precisamos de uma base bastante sólida do Novo Testamento, da luz do Novo Testamento, para nós podermos entender de uma maneira coerente, com todo o contexto bíblico, as figuras do Velho Testamento. Senão nós podemos entrar em problemas. Uma das maiores dificuldades no estudo bíblico é interpretar tipos, interpretar figuras. Então, talvez a nossa dificuldade mais imediata no livro de Juízes seja essa. Mas quando nós vamos, então, colhendo esses princípios, buscando o respaldo do Novo Testamento, nós vemos que o livro de Juízes é o melhor livro em toda a Bíblia para falar sobre o conflito espiritual. Exatamente porque ele narra
aquele período então mais trágico, mais escuro da história de Israel, aqueles 450 anos, no qual o povo, na verdade, estava peregrinando, de certa forma, embora habitando em Canaã, eles estavam peregrinando espiritualmente, não é? Eles estavam naqueles altos e baixos tão grandes, eles devotavam seu coração totalmente a deuses, e os adoravam, e os serviam, e como eram um povo da aliança, o povo separado por Deus, então aquela situação não era tranquila para eles, mais cedo ou mais tarde, depois de 8 anos, 20 anos, 40 anos, eles entravam numa opressão tão violenta, e eles então clamavam pela misericórdia do Senhor. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Senhor mais uma vez os libertava. 12 juízes, e se nós contarmos Débora e Baraque, 13, são narrados no livro dos juízes. Todo esse período foi um período de oscilação do povo de Israel. E exatamente nesse período nós encontramos então princípios espirituais sérios, maravilhosos, ricos, a respeito da nossa vida de relacionamento com Deus. Encontramos princípios negativos e positivos. Encontramos causas dos nossos cativeiros. E encontramos, por outro lado, o brilho da graça, da misericórdia, do trato e da disciplina de Deus, da disciplina amorosa de Deus sobre o seu povo. Então nós vemos os dois lados através dessa história. E nós, através disso, nós vemos a beleza da inspiração do livro de Juízes. Ele é um livro tão trágico, ele é um livro, irmãos, tão pesado. Ele é um livro que contém coisas tão graves, narrando a vida dos homens de Deus, narrando a vida do povo de Deus e até mesmo dos homens de Deus, até mesmo dos próprios juízes, de uma forma tão rasgada, tão aberta e tão clara. E isso torna então para nós numa grande advertência. Romanos capítulo 15 tem um versículo muito interessante com relação às coisas do Antigo Testamento, que eu queria ler com os irmãos para nós entrarmos no livro de Juízes hoje. Romanos, preste atenção nesse versículo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que precioso versículo. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Que versículo glorioso, atrelado ao livro de Juízes. Tudo que foi escrito no livro dos Juízes, tão terrível, para o nosso ensino foi escrito. E apesar de por um lado tão terrível, Romanos 15, 4 diz assim, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Nós saibamos que o caminhar, o processo de trabalhar de Deus em nossas vidas é exatamente assim. Passa por essa questão de conflitos interiores. Passa por essa questão de batalha espiritual. E na verdade não passa, porque essa questão de batalha espiritual será uma verdade até a volta do Senhor. Até quando nós finalmente estivermos livres deste corpo, não é? Sujeito ao pecado e à carne. Então, esse versículo de Romanos nos dá um encorajamento muito grande de entrarmos no livro de Juízes, de irmos a fundo no livro de Juízes e procurarmos ver essa questão de batalha espiritual de perto. Na reunião passada, então, nós concluímos onde eu iniciei hoje. Nós concluímos lendo esses textos a partir do versículo 21 do capítulo 1 e recolhendo aqui um primeiro princípio espiritual muito importante na questão de batalha espiritual. Só para os irmãos se localizarem de novo, nós temos dito desde o início que a batalha espiritual não é uma questão externa. A batalha espiritual é uma questão interna. Nós entendemos de certa forma facilmente que ela é uma questão espiritual realmente. A Bíblia diz que os nossos inimigos não são carne e sangue, né? Mas nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós entendemos que esse combate é espiritual, isso é mais fácil nós entendermos. Mas nós temos dificuldade em entender que ele é essencialmente interior e não exterior, né? Então nós caímos num grave erro quando nós colocamos a essência da batalha espiritual no exterior.
uma questão de repreender espíritos enganadores, uma questão de nos posicionar dessa ou daquela forma, orar dessa e daquela maneira, dentro dessa ou daquela técnica, nós erramos. Porque a essência do conflito espiritual é interior, é interna, né? E é um conflito, então, sem tréguas. Interessante que, se for exterior, ele seria realmente bem limitado, né? Essa visão distorcida de batalha espiritual, que é tão comum hoje no meio do cristianismo, ela quase que reduz a batalha espiritual ao reunir do povo de Deus. Então nós estamos aqui reunidos e nós vamos ter um momento de batalha espiritual. Então nós vamos adorar, nós vamos girar em círculo aqui no salão e vamos fazer orações específicas, repreendendo os demônios para que eles fiquem do lado de fora. Então se restringe a algo feito ali naquele momento, né? E essa não é a essência da batalha espiritual. Nós podemos fazer de tudo que os demônios não ficarão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. E assim como no nosso interior habita o Espírito Santo, nós somos em todo o tempo em que nós vivemos, onde estivermos, nós temos a habitação graciosa do Espírito Santo dentro de nós, que nos conduz a toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, mas nós também temos uma batalha espiritual ao redor de nós, sem tréguas, onde estivermos, seja em casa, seja na rua. Nós estamos em constante conflito. O apóstolo Pedro diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade pela face da terra, né? Então, não é demais, mais uma vez, nós enfatizarmos que o conflito espiritual é sem tréguas e que ele é um conflito essencialmente interior. O primeiro princípio, então, que nós extraímos com os irmãos, a partir do versículo 21, foi exatamente essa lista que eu li, então, no início da reunião, de 8 conquistas incompletas. É claro, irmãos, que isso não está colocado aqui sem nenhum motivo. É claro que o Espírito Santo quer nos dar uma lição usando a figura, usando o tipo. E qual é essa lição? A lição é: nós não podemos tratar o mal de forma incompleta. Nós não podemos tratar o mal de forma parcial. O povo de Deus foi orientado claramente pelo Senhor, que quando eles entrassem na terra, eles expulsassem totalmente os cananeus. Eu já citei isso para os irmãos mais de uma vez, mas eu queria ler o texto para os irmãos ficarem absolutamente claros com relação a isso. Abram, por favor, em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Vou localizar o versículo. Vamos ver o capítulo 7 primeiro. Capítulo 7 de Deuteronômio. Capítulo 7. Presta atenção. Versículos de 1 a 3. Capítulo 7 de Deuteronômio. Vamos deixar para ler o capítulo 31 quando nós tocarmos em outro princípio. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações. Interessante, né? 7 nações. O número 7 na Bíblia, na tipologia, ele tipifica algo pleno, né? Perfeito, no sentido temporal. Então o Senhor está dizendo que naquela terra eles teriam um pleno conflito. Eles teriam 7 inimigos espirituais, 7 povos, né? E aqui são citados os nomes deles. E é muito interessante que o cerne do conflito espiritual é então interior. E o nome, é claro que isso não tem absolutamente nada a ver, né? É só uma coincidência. O nome de todos esses inimigos, ele termina com eus, né? Os eus, tem eu aqui para todo lado. E realmente essa é a essência do conflito espiritual, né? É o nosso eu.
os amorreus, ferezeus, heteus, jebuseus e todo tipo de eu, né? Em todas as suas manifestações. Então, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Agora olha o versículo 2, o que diz: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então Moisés estava, na verdade, profetizando o que o povo ia fazer. Eles entraram na terra, e ao invés de destruir aquelas nações, eles destruíram parte e fizeram aliança com o restante. Então nós lemos, voltando ao livro de Juízes, 8 textos no capítulo 1, que falam sobre essas conquistas incompletas. Espiritualmente falando, qual o princípio então que nós recolhemos para nós, para a nossa vida hoje? O mal em nós. Tudo aquilo que Deus tem revelado, que o tem desagradado, que tem ferido ao Espírito Santo, que tem, de certa forma, nos levado à própria frustração interna, não é? A uma vida vazia, a uma vida sem aquele gozo do Senhor, sem a presença do Senhor, o mal que tem desagradado o Senhor e ferido a nós mesmos. Nós não podemos ser parciais no trato com esse mal. Essa luta poderá ser uma luta por toda a vida, com um mesmo aspecto de mal, não é? Um mesmo aspecto, por toda a vida. Mas nós devemos ter uma posição definida com relação a essa questão, também por toda a vida. Nós não podemos tratar de forma incompleta. Nós não podemos dar agasalho para uma parte e tratarmos outra. Irmãos, e na medida do nosso crescimento espiritual, o Senhor vai tornando isso cada vez mais claro. Um mesmo princípio que tem desagradado ao Senhor na sua vida, ele pode se manifestar de uma ou de outra forma, em um ou em outro relacionamento, mas a mesma questão, o mesmo assunto. Então nós devemos discernir, debaixo da misericórdia, da sabedoria do Senhor, da sua instrução, do seu Espírito que habita em nós, nós devemos então tratar o mal de forma completa, em todas as suas expressões. Existem algumas expressões mais grosseiras, do mesmo mal, e existem algumas expressões mais sutis. Existem expressões grosseiras de soberba, né? Pessoas que, por exemplo, fazem tudo para procurar um louvor próprio. É uma expressão grosseira de soberba, mas existem expressões muito sutis de soberba, né? Mas é o mesmo inimigo espiritual. Então nós nunca cresceremos com o Senhor de uma forma cada vez mais sólida e profunda, se nós não estivermos tratando o mal em todas as suas expressões. Então nós vemos que essa falha foi uma falha séria do povo de Israel, e o Espírito Santo quis deixar esse princípio em 8 versículos. 8 vezes ele então menciona essa lista de conquistas incompletas, né? Israel não expulsou, Manassés, não, as tribos específicas, né? Manassés não expulsou, Efraim não expulsou, Zebulon não expulsou, Azer não expulsou, Naftali não expulsou. E a palavra do Senhor era clara: não farás aliança com eles, né? Nós citamos os versículos 22 desse capítulo, irmãos, deem uma olhada de novo, versículo 22 desse capítulo até o versículo 26, nós mostramos que, na verdade, esse versículo 22 a 26, ele ilustra exatamente esse princípio maior, né, do tratamento incompleto do mal. Irmãos, ilustra de uma forma maravilhosa, como só Deus poderia fazê-lo. A história desse homem da casa de José, ou a casa de José, né? Ela enviou homens a espiar Betel, cujo nome anterior era Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade, fizeram uma negociata com aquele homem, né? Olha, mostra para nós onde está a entrada da cidade, que as cidades eram todas então muradas e fortificadas, né? Por onde que nós temos acesso para penetrar e destruir essa cidade? O homem disse: olha, vocês vão entrar por ali. E eles negociaram então a liberdade daquela família, baseada nessa dica de onde eles iriam entrar para destruir aquela cidade, né? E a palavra de Deus diz então que após eles terem então executado esse negócio, se apropriado daquela cidade, aquela família saiu dali, se mudou para outro lugar, dentro mesmo da terra de Canaã. Ela não saiu de Canaã, ela se mudou de lugar somente, e aquela família edificou uma cidade.
E deu àquela cidade o nome de Luz, que era exatamente o seu nome pagão, né? Antes da história de José, que passou por ali e deu o nome àquele lugar de Betel, baseado na revelação de Deus. Muito interessante o princípio. Se nós não tratarmos o mal de forma completa nas nossas vidas, ele apenas muda de lugar. Ele se manifesta de outra forma em outro lugar. Mas da mesma forma, ele vai impedir a nossa visão clara a respeito de Cristo e o nosso progresso espiritual. Né? Então, na verdade, esses textos de 22 a 26, esses versículos, são uma ilustração desse princípio, mostrando o que uma casa específica fez, a casa de José, tratando o mal de forma incompleta. Eles deviam destruir toda a cidade, mas eles preservaram uma família. Parece uma coisa tão pequena, né? No meio de tantos habitantes de uma cidade, o que é uma família? Né? E nós fazemos exatamente assim na nossa vida interior. No meio de tanta coisa grosseira, de tanta coisa séria, de tanta coisa que eu vejo que frontalmente desagrada a Deus, o que é esse pensamentozinho? O que é essa mentirinha? O que é essa omissãozinha? Né? E o mal em nós vai mudando de lugar. Ele só muda de lugar. Né? Ele não recebe um trato completo. Então esse é um dos primeiros princípios do livro de Juízes. Tão importante, irmãos. Tão importante. Nos nossos relacionamentos isso é tão claro. Nós tantas vezes omitimos tantas coisas. Nós tantas vezes usamos uma melhor forma de apresentar nossa questão para então a gente conseguir adeptos. Seja nosso esposo, nosso marido, nossos filhos. Não é? Nós não tratamos o mal de forma absoluta. Isso é isso, aquilo é aquilo. Não é? Tem um sentido assim, tem se expressado assim dentro de mim, a minha ira, o meu temperamento, a minha lascívia, a minha impureza, seja em que sentido for, a minha avareza, as minhas ambições. Não é? Nós não damos nome aos pecados. Nós somos muito gerais. Né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. E no dia seguinte nós oramos de novo do mesmo jeito. Não é? Nós sabemos que isso não é o conflito espiritual, na sua essência. Deus deseja nomear os nossos inimigos. Olha, esse aqui é cananeu, esse aqui é amorreu, esse aqui é eteu, esse aqui é ferezeu, essa aqui é tua lascívia, essa aqui é tua cobiça, essa aqui é tua ganância, esse aqui é o teu orgulho, essa aqui é a tua soberba. Né? Para que nós possamos, então, crescer no discernimento espiritual de cada um dos nossos inimigos. Né? E não fazermos aliança com eles, mas nos posicionarmos claramente com relação àquelas questões. E quanto mais nós crescemos em Deus, mais essa posição, ela se aprofunda. Né? Porque o pecado é tão sutil e Deus é tão bom, tão maravilhoso, que no nosso caminhar espiritual, conforme ao nível que nós estivermos de intimidade, de conhecimento de Deus, para nós não é tão clara uma questão pecaminosa. Nós temos julgado o pecado em nós baseado na luz que temos de Deus. Existem coisas que um irmão pratica. Né? Claro que não são coisas evidentes e grosseiras. Não é? São coisas muito sutis. Uma soberba muito sutil, uma ganância muito sutil, uma autoproteção muito sutil, uma desconfiança de Deus muito sutil. Não é? Que para ele não está nem enxergando. Mas na medida que ele caminhar com o Senhor, uma hora ele vai enxergar. Aquela coisa aparentemente tão inocente escondia alguém tão feroz por trás. Né? Uma desconfiança de Deus, um desamor a Ele. Né? Então, na verdade, a luz de Deus aumenta a nossa batalha espiritual e não diminui. A luz de Deus aumenta a nossa batalha espiritual. Por outro lado, a luz de Deus nos introduz numa comunhão com Cristo cada vez maior. E essa é a chave da nossa vitória. Né? Então, as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Intimidade e companheirismo com o Senhor. O nosso altar individual com Ele vai crescendo. Ele é o nosso companheiro não só nas horas de orações, mas Ele é o nosso companheiro 24 horas por dia. Ele é aquele na presença do qual estamos e vivemos. Então a nossa luta espiritual vai aumentando, na medida que a intimidade vai aumentando. Né? Porque a luz vai deixando clara essa questão da inimizade dos nossos corações contra Ele. Ontem nós estivemos compartilhando, nós iniciamos ontem essa reunião com os homens, né? E ela foi, eu sei que no meu ponto de vista e de muitos, ela foi impressionantemente maravilhosa. Dos 46 que estavam inscritos, 43 vieram. Quer dizer, só 3 faltaram. Né? Então todos estavam aqui, nós dividimos em 4 grupos, nós tivemos um compartilhamento rico de vários irmãos em vários grupos. E uma das questões que nós abordamos foi essa, estudando o livro, o texto que nós temos usado, que existe uma diferença entre o Espírito Santo nos selar
e aquela habitação plena de Cristo em nós. O Espírito Santo nos selar é uma verdade a respeito de todo cristão. Se nós cremos no Senhor, nós somos o Senhor. O Espírito Santo é um selo em nós, e um selo irrevogável, irreversível. Ele sela a nossa posição diante de Deus para sempre. Somos filhos e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Agora, a questão da habitação de Cristo no nosso coração é uma outra questão. Envolve o conflito espiritual. Porque na medida, então, que estes selados, esses filhos de Deus, selados, regenerados, eles vão caminhando com o Senhor, a luz de Deus começa a entrar mais fundo nos seus corações. E nós, então, usando uma figura que foi usada no livro, muito interessante, nós vamos como que dando chaves ao Senhor dos cômodos do nosso coração. Então, no começo, nós vamos devagar. Não é? O Senhor é, na verdade, como um hóspede no nosso coração. Ele veio para ficar. É um hóspede que nunca vai sair. Não é? Ele nos selou com um selo eterno, mas, de qualquer maneira, é um hóspede. Ele está reservado ao quartinho que foi dado para ele. O quartinho do nosso espírito. Né? O Espírito Santo selou-nos no nosso espírito. Isso nunca mais vai deixar de ser fato, essa união. Agora o Senhor deseja encher e permear a nossa alma, nossa vida de pensamentos, de imaginações, de motivações as mais secretas, de desejos, as nossas emoções, não é? Tudo que há em nós, a nossa vontade, não é? Tornar a nossa vontade unida à vontade dele. E para isso, irmãos, ele precisa receber cada chave de cada cômodo do nosso coração. Agora, um detalhe, ele não toma chaves. Se você ler Apocalipse capítulo 3, esse princípio é muito claro, quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim, o Senhor Todo-Poderoso é quem está falando, não é alguém qualquer, é o Deus Todo-Poderoso. Alguém que podia arrombar a porta no peito, mas ele se coloca diante de Laodiceia, aquela igreja, e diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Interessante que esse versículo é usado para pregar o Evangelho, você já reparou? Como se o Senhor estivesse batendo no coração de ímpios, mas não é esse o contexto de Apocalipse. No contexto de Apocalipse, o Senhor está batendo no coração dos filhos, da igreja de Laodiceia. A igreja estava tão depravada, tão desviada dos caminhos do Senhor, que o Senhor estava de fora da igreja. Então ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele não falou, olha, vocês são minha igreja, vocês são meus, eu vou arrombar essa porta no peito e vou julgar todo mundo. Ele é Deus, ele podia fazer isso. Ele falou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, comunhão, cearei com ele e ele comigo. O Senhor não arromba a porta, ele bate a porta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele é manso e humilde de coração. Né? Então, na medida que o Senhor vai falando conosco, nós vamos aprendendo a entregar as chaves. Dizendo, olha, Senhor, o Senhor não conhece a sala ainda. Minha sala é bem arrumadinha, você vai gostar de conhecer. Então nós damos a chave da sala, né? Achando que nós vamos impressionar o Senhor com a sala. Aí ele começa a vasculhar aquela sala. E vê que na verdade ela era bonita na primeira olhada, mas ela tinha alguns defeitos sérios. E ele começa a mexer na sala. E você vai entregando a chave do quarto, né? E a última chave que você entrega é a chave do porão. Chave do porão da sua vida. Onde nem você tem coragem de abrir. Onde só tem tranqueira. Onde só tem impureza, onde só tem pensamentos secretos que não agradam a Deus. Né? Essa é a última chave que nós entregamos. Nós vamos retendo essa chave, porque de alguma forma mórbida, ela nos dá prazer. Então nós seguramos até o fim, até que esse Senhor Todo-Poderoso, mas manso e humilde, vá convencendo os nossos corações da sua imensa graça, do seu imenso amor. E como sendo então o único capaz de entrar no nosso porão e fazer a devida faxina, que nem nós somos capazes de fazer. Quando nós, de alguma maneira, entramos nesse porão, só a visão nos deixa assustados. Eu me lembro que, quando meu avô, ele chamava Romeu, inclusive, também, ele morava em Alfenas, na cidade onde eu estudei, a casa dele tinha um porão. Aquele porão era muito interessante. Nós tínhamos medo daquele porão, porque aquele porão, em algumas ocasiões, tinha sido matado até escorpião ali. E escorpião é um bicho extremamente venenoso, né? Então nós tínhamos muito medo daquele porão. Eu me lembro que eu era bem pequeno, 7, 8, 9 anos de idade. E nós fazíamos ali um complô dos primos ali, ele tinha muitos netos, e nós fazíamos um complô ali para ver quem que tinha coragem de entrar naquele porão. Aquele porão era o desafio da moçada, não é? Quem que tinha coragem de entrar naquele porão? E poucos tinham coragem de entrar naquele porão. O que, num dia, não é? Com muito bom humor, ele
encarava então o desafio, ele não ficava lá dentro 2 minutos. Ele entrava no porão e saía correndo do porão. Né? A nossa vida é exatamente assim. Só o Senhor é capaz de lidar com esse porão, né? Onde Ele encontra de tudo. Agora é interessante, irmãos, esse porão, na verdade, ele é o fundamento da nossa vida. Ele não é só um quartinho escuro reservado, não. Esse porão é o fundamento da nossa vida. Espiritualmente falando, o porão é que dá energia para a sala. O porão é que dá energia para o quarto. O porão é o fundamento da casa toda. Aquilo que às vezes parece bonito na sala, o fundamento está no porão. Aquilo que você mostra bonito muitas vezes, o fundamento está no porão. O fundamento é de orgulho, o fundamento é de soberba, o fundamento é de autopromoção. Você mostra uma faceta tão bonita do seu ser, mas o porão diz, olha, isso é autopromoção. O que você está buscando através de mostrar isso é pecado. Né? Então, irmãos, enquanto o Senhor não chega no porão, a salvação não é profunda. A salvação é superficial. A salvação das nossas almas. Né? Então, eu creio que essa figura nos ajuda muito a entender essa questão de salvação da alma. O Senhor já habita em nosso espírito, mas o Senhor precisa receber das nossas mãos cada chave. Ele não irá pegá-las no chaveiro. Se nós não temos, como compartilhamos ontem também, uma certeza de sinceridade plena para nós orarmos da seguinte forma: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a chave do porão da minha vida. Eu quero que o Senhor o vasculhe e que o Senhor o sonde. Se você puder fazer essa oração, amém. Você vai ser um privilegiado. Ele vai começar a sondar de uma forma tão graciosa, tão maravilhosa e tão salvadora. Mas se você de alguma forma sente que não, que você está extremamente agarrado àquelas questões, que você ainda não se frustrou, ainda não viu o vazio da devida forma, então você pode orar de uma outra forma que também é grata ao Senhor. Você pode orar assim: Senhor, eu não tenho tido desejo de entregar a chave dos meus porões, mas eu quero te pedir que o Senhor use todas as tuas maneiras para me constranger a te entregar essa chave. Essa é uma oração corajosa, porque o Senhor vai usar teus relacionamentos, vida conjugal, vida da igreja, a vida do trabalho, a sua palavra, para ir espremendo você no bom sentido, até que você tenha aquela consciência de que essa chave tem que ser dada para Ele, a chave do porão. Então, se você já não pode dá-la agora, você pode pedir a Ele que te constranja, usando todas as situações da sua vida, para que você entregue essa última chave. Mas sem a entrega dessa chave, a nossa vida não progride com realidade, ela progride superficialmente, sempre e sempre. Então, esse é o primeiro princípio, as conquistas incompletas, né? Nós já comentamos na reunião passada. Segundo princípio, eu gostaria que os irmãos vissem ainda nesse capítulo 1. Preste atenção nos versículos. Versículo 28. Versículo 28. Esse princípio é repetido 4 vezes. 4 vezes. Então, há uma ênfase também nessa questão. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. O segundo princípio está embutido aqui. Quando Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado. E vamos enunciar o princípio assim. E eu vou ler os outros versículos que falam a mesma coisa, para os irmãos verem que o desejo de Deus, então, de enfatizar essa questão na nossa vida, o perigo dessa questão. Nós não podemos, espiritualmente falando, nós não podemos reeducar a carne. Nós não podemos reeducar a carne. Nós temos que mortificar a carne. O Senhor mandou que o povo de Israel exterminasse os cananeus. Espiritualmente falando, na linguagem do Novo Testamento, é o que o Senhor fala em Romanos capítulo 8. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. O que eles fizeram? Mataram uma parte, como está escrito aqui no versículo, claramente, se tornaram fortes, e depois eles acharam o seguinte: gente, que besteira que nós estamos fazendo. Para que exterminar os inimigos se eles podem ser nossos escravos? Se eles podem nos servir? Vamos usá-los. Né?
E os cananeus são figura da carne. Agora, olha uma coisa interessante aqui. Eles passaram a usar a carne quando eles se tornaram mais fortes e não quando eles estavam mais fracos. O que você acha disso? Impressionante, não é? Isso significa que quanto mais progresso espiritual fazemos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais cuidado nós devemos ter para com o trato do mal. Porque a nossa sensação é o seguinte: não, o Senhor já me mudou tanto, Ele já tratou tanto, eu tinha tantas coisas grosseiras na minha vida, hoje, nossa, está tão bom, né? Ele já fez tanta coisa em mim. E nós tentamos, a partir daí, começar então a colocar a carne para nos servir. E eu vou citar alguns versículos, irmãos, ver o que isso significa especificamente. E o quanto é importante nós termos um trato absoluto de toda a questão de carne que permeia a nossa alma, para que a nossa alma possa então servir ao Senhor. O Senhor deseja que nós levemos a carne à morte, mas não a alma. Se o Senhor matasse a nossa alma, nós deixaríamos de existir, porque nós somos alma vivente, né? Por excelência, nós somos alma vivente. Então, quando o Senhor ensina-nos pela sua palavra a mortificarmos a carne, é para que a nossa alma seja purificada, seja libertada. Porque o que contamina a alma é a carne. E o que é carne? Carne é toda a nossa vida independente de Deus, toda a nossa vida pecaminosa. Carne, irmãos, é tudo que nós somos. O pecado não largou uma fibra do nosso ser intacta. O pecado corrompeu tudo. Quando você lê Gênesis 6, está escrito assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carnal. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor deu 120 anos àquela geração e julgou-a. E começou tudo de novo com Noé. E a carne estava presente de novo em Noé. E a carne não foi tratada até a cruz. Na cruz a carne foi tratada. Cristo tratou a carne 100% na cruz. Hoje Ele habita em nós, mas a carne também permanece em nós. Por isso que Gálatas 6 diz assim: o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito, para que nós não façamos o que seja do nosso querer. Então é uma luta sem tréguas, não é? Então o Senhor deseja que nós, baseado na sua luz e na sua palavra, julguemos a carne. Olha, isso pode estar parecendo muito bonitinho, mas eu estou vendo que a motivação é impura, é soberba, é orgulho, é desconfiança de Deus, né? É autopromoção, é carnal, é pecaminoso. Então, na medida que o Senhor vai nos levando a ver e julgar, ver e julgar, ver e julgar, a nossa alma vai sendo purificada da carne. O Senhor não quer matar a alma, Ele quer matar a carne, né? É diferente, e é importante entender isso. Então, vamos ver mais alguns versículos, depois a gente vai ver alguns do Novo Testamento para os irmãos entenderem esse princípio. A carne não pode ser reeducada, a carne tem que ser mortificada. Não adianta tentar colocar a carne para nos servir, ela vai causar problema no serviço a Deus. Vamos ver então os outros versículos. Versículo 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Essa frase é que está chamando a nossa atenção aí, né? Sujeitos a trabalhos forçados. Então, não apenas eles tiveram um tratamento incompleto do mal, a coisa começou assim. Eles não trataram o mal de forma completa, eles preservaram alguma coisa, né? E o que eles fizeram depois de ter preservado? Colocaram aquela parte preservada para servi-los, não é? Para servi-los. Versículo 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. E no versículo 35 você vai ver a quarta vez, a mesma coisa. Finalzinho do versículo, né? Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. E o versículo que eu acho mais impressionante é exatamente esse versículo 28. Que diz: quando Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados. Que coisa impressionante, irmãos. Você lembra da vida de Moisés? A palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. É claro, fora o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é apenas um homem, Ele é Deus encarnado, não é? Então, entre os homens, Moisés foi o mais manso sobre a face da terra. Você se lembra onde e em que área da sua vida Moisés caiu? E que Deus o julgou com a falta de entrada na terra, com a proibição de entrada na terra? Moisés caiu na sua área mais forte,
Moisés era o homem mais manso. E quando o povo de Israel murmurou pela segunda vez no deserto pedindo água, Moisés foi a Deus porque ele era um homem manso. Ele foi a Deus e disse: Senhor, esse povo está murmurando querendo água. O Senhor falou assim: Moisés, fala com a rocha e dela sairá água. Sabe por quê? Porque a rocha tinha sido ferida uma vez e a rocha tipifica Cristo. Cristo não pode ser ferido duas vezes. A morte da cruz foi de uma vez para sempre e ela fluiu água para nós. A partir daí, nós só temos que falar com a rocha e ela sairá água. Cristo não tem que morrer de novo, nem tem que ser ferido de novo. Então, lá no tipo, o Espírito Santo queria preservar a beleza desse tipo. Então ele disse para Moisés: fala com a rocha, você não vai ferir a rocha de novo, fala com a rocha, e dela sairá água. Moisés chegou diante da rocha e bateu na rocha duas vezes. Então o Senhor falou: você não me honrou diante do povo de Israel. E disciplinou Moisés. Né? Moisés caiu na sua área mais forte, que era a sua mansidão. Né? Nesse momento, então, ele se desesperou com os filhos de Israel. Depois de 40 anos no deserto, no final da caminhada de Moisés, o homem mais manso, ele caiu exatamente nessa área. Irmãos, a carne tem que ser julgada passo a passo e cada vez mais profunda. Quanto mais fortes nós nos tornamos, mais tendência de nós desconsiderarmos a carne e de tentarmos usar então a carne para nos servir. Vamos olhar agora no Novo Testamento para os irmãos entenderem o que seria usar a carne para nos servir. Isso precisa ficar claro. Não pode ter confusão nenhuma aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos usar um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver de 1 a 5. Paulo que está dizendo. Paulo era um homem maduro, como Moisés, né? Um homem manso, um homem espiritual. Né? Então ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, presta atenção agora, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmãos, quem está falando isso aqui, naturalmente falando, não é um João ninguém, é Paulo, o ex-Saulo de Tarso. Sabe quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso se equivaleria hoje, na nossa nação, para os irmãos terem uma ideia, se nós fôssemos num regime parlamentarista, né, um primeiro-ministro. O apóstolo Paulo, o ex-Saulo, era um homem de extrema cultura, era um poliglota, era extremamente culto, inteligente, formado no conceito, formado aos pés dos homens mais conceituados daquela época, Gamaliel. Paulo era um homem extremamente preparado. Possivelmente ele tenha sido membro do Sinédrio, que era a autoridade religiosa daquela época. Ele era um homem que podia facilmente dar um nó na cabeça dos coríntios do jeito que ele quisesse, tentando usar a sabedoria humana. Só que ele sabia por que ele não podia fazer isso. Então ele diz assim: eu, quando fui ter convosco, não o fiz com ostentação de linguagem. Isso significa oratória, aquela linguagem rebuscada e bonita de um orador que convence, né? Irmãos, os homens se deixam convencer de uma forma impressionante pela linguagem. Por isso que os advogados obtêm sucesso, os bons, não é? Porque a palavra bem falada e bem colocada e bem afiada e da maneira certa, ela convence, ela desarma, não é? Ela faz a cabeça de quem quiser, não é? Paulo era um homem naturalmente assim. Mas ele diz: eu não o fiz com ostentação de linguagem, nem de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E mais impressionante ainda o versículo 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram numa linguagem persuasiva, olha aí, uma linguagem que convence, né? Uma linguagem que é destinada a ganhar adeptos, uma linguagem persuasiva de uma sabedoria, mas uma demonstração do Espírito e de poder. Por que Paulo era tão claro com relação a esse princípio que está lá em Juízes que a gente está estudando? A carne não pode ser reaproveitada, a carne não pode ser reeducada, a carne tem que ser mortificada, porque Paulo sabia, né, e queria que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, se Paulo usasse as armas da carne,
para convencer aqueles irmãos, não, Paulo, realmente você está certo, a igreja aqui está uma anarquia, você tem razão, o caminho é esse, e Paulo ministrasse para eles de uma forma apenas a convencer o seu intelecto, por melhor que fosse essa mensagem, Paulo sabia que não ia produzir fruto duradouro. Nada, nenhum fruto. Só um convencimento intelectual, que com 1, 2 dias já passou tudo. Não é? Paulo sabia que ele era apenas um vaso. E que se ele não se colocasse numa extrema dependência do Senhor, em fraqueza, temor e grande tremor, a fé daqueles irmãos ia se apoiar no que ele pudesse falar de eloquência, de argumentos, de persuasão, e que não ia valer de nada. A igreja ia continuar no estado carnal. Paulo ia usar a carne para tentar julgar a carne dos coríntios. Ia ser carne contra carne. É por isso que ele diz, não usei de sabedoria humana, de ostentação de linguagem, de oratória, de eloquência, de nada. Irmãos, que erro o cristianismo comete hoje. Hoje nós vemos pessoas com 2 meses, 3 meses de convertidos. Se eles têm um bom português, sabem falar e são desinibidos, eles são colocados para pregar. Não é assim que funciona? Não, aquele irmão tem uma carne muito bem educada, nós precisamos aproveitar. Ele tem uma carne eloquente, uma carne sábia. Não é? Então a carne é reeducada, é sujeita a trabalho forçado. Não é? Mas as coisas de Deus nunca funcionam assim. Talentos a mesma coisa. Se hoje uma pessoa for um grande guitarrista no mundo, não é? E ele teve o maior sucesso, agora ele se converte, o cristianismo tem um trunfo, não é? Tem um músico agora. Então vai ser usado todo o talento, agora para louvar e para adorar a Deus. Irmão, se essa alma não for purificada com relação a essa questão, ele vai servir com a carne. Ele vai estimular louvor com a carne. Ele vai tentar servir a Deus com fogo estranho. Tentar adorar com fogo estranho. Isso não significa que os nossos talentos são inaproveitáveis. Não. Todos os talentos que recebemos são de Deus. Mas significa sim que todos os nossos talentos foram corrompidos. E cada um deles precisa ser julgado. Para que então o Senhor possa fluir através deles. Um exemplo claro do Velho Testamento, Moisés. Moisés, no povo da sua época, talvez ele fosse um dos homens, sem dúvida, mais preparados daquela civilização. Sem dúvida nenhuma. Quando você lê o livro de Êxodo, e você começa a observar os detalhes com cuidado, você vê que, com toda certeza, Moisés tenha sido um arquiteto brilhante da sua época, naquele grande império mundial do Egito. Moisés era um homem extremamente preparado. Moisés era um homem que facilmente poderia pensar assim, e ele tinha convicção disso. Eu sou um judeu, eu não sou um egípcio. Se eu estou aqui assentado no trono, irmãos, vejam como é que tudo é lógico, tudo é tão lógico. Eu sou um judeu, eu não sou um egípcio. Eu fui colocado pelos meus pais num cestinho lá no Rio. A acompanhante lá, a serviçal da filha de Faraó me encontrou. Olha que milagre! Ela me levou para a filha de Faraó, ela me achou tão bonito. A Bíblia diz que a criança era tão formosa. E a filha de Faraó pegou ele para criar. E criou no palácio, o educou, e ele foi esse grande homem, naturalmente falando. Então, quando ele se tornou maduro, a Bíblia diz que ele teve no seu coração, Deus vai me livrar para libertar o seu povo, do qual eu faço parte, eu sou um judeu.